Olá, meus irmãos, graça e paz. Como é bom quando nós nos reunimos outra vez para estudarmos, refletirmos acerca da palavra de Deus, não é verdade? Então, hoje nós vamos refletir um pouco em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. A Bíblia nos diz: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E nós teremos como tema Cristo em nós, a esperança da glória. Então, nós como cristãos, a cada dia somos transformados, como o texto diz, de glória em glória, transformados em caráter, transformados em decisões, transformados em viver uma vida cada vez mais próximo do Senhor. E aí nós vamos pensar um pouco sobre que glória é essa. Lembrando que o nosso tema é Cristo em nós, a esperança da glória. Que glória é essa, né? Então, muitas vezes, nós procuramos a glória de maneiras diferentes, porque ela tem formas de se manifestar. Lembramos do Senhor, lembramos do seu resplendor, lembramos da sua soberania, né? O seu poderio sobre todas as coisas, aquilo que podemos ver, que não podemos ver, aquilo que está no céu, na terra e no mar, tudo está sob o domínio do Senhor. Mas que glória é essa, né? Buscamos também entender a glória de Deus através do seu mover, né? O mover do Espírito Santo como agente transformador de vida, trazendo libertação, trazendo encorajamento, trazendo remissão de pecados, trazendo uma postura cristã cada vez mais próximo do que o Senhor tem a nos ensinar e quer que vivamos, né? Mas por algumas vezes nós desconsideramos o viver segundo a palavra de Deus, porque somos falhos, somos pecadores, cheios de erros e defeitos, e muitas vezes não vivemos à luz da palavra de Deus, compreendendo o que ela nos diz a respeito da glória do Senhor, da sua majestade, do seu domínio, né? A habitação do Espírito, podemos estar relacionando a glória com o mover do Espírito Santo, quando entra em nós, nos arrebata do mal, nos faz entender que precisamos nos arrepender dos nossos pecados, é aquele que nos consola, é aquele que interpreta as nossas orações ao Senhor. E a cada dia nós precisamos estar compreendendo que o Espírito Santo habita em nós, os salvos, aqueles que realmente entendem o chamado, que vivem conforme a vontade do Senhor, que são eleitos, e que em nós o relacionamento entre cristão e criatura, e criador, né? Criador e criatura, Deus, o Senhor e nós, os servos, deve ser um relacionamento de aliança, de compromisso, de intimidade, de vivência cada vez mais próximo da sua vontade. Não é verdade? Para que nós estejamos feitos a cada dia como pequenos cristãos. Não igual a ele, de forma nenhuma, porque nós somos imperfeitos. Enquanto estivermos nesta terra, seremos imperfeitos. Mas, como o texto diz, estando transformados de glória em glória, entendendo a vontade de Deus sobre as nossas vidas. O texto também fala de esperança, a esperança da glória. Colossenses 1:27. Cristo em nós, a esperança da glória. Os grandes homens de Deus, se a gente for olhar um pouquinho para o passado, foram chamados grandes homens de Deus, não porque eles eram de uma estatura maior do que os outros. Não estamos falando desse sentido, claro. Estamos falando no viver diário, de intimidade, de conhecer mais a Deus, de ter um relacionamento mais próximo
de Deus. É aquela pergunta, né? Quem lembra a última vez que chorou pelos seus pecados? De que estava ali com Deus em seu relacionamento e se reconciliou com o Senhor, que entendeu que estava sujo, que estava perdido, que precisava ser renovado a cada dia. Ser grande é estar entendendo que somos cada vez pequenos diante da grandeza de Deus. Mas esses homens eram considerados grandes porque eles criam naquilo que a palavra de Deus estipulava, naquilo que era ordem, mandamento, princípios da palavra de Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. Eles sabiam que a glória poderia se manifestar de diferentes formas. Por exemplo, a nuvem, né? Como a gente tem um texto bíblico, a nuvem que cobriu o povo de Israel durante o dia. Olha que interessante. Durante o dia, para que não sofresse com o sol maciço que estava ali naquele momento. E durante a noite, para que eles não sentissem frio, a coluna de fogo. Então isso é glória, isso é esperança, isso é entender que Deus está perto de nós, que Deus cuida, que Deus protege, que Deus ampara. As roupas, até as roupas do povo de Israel não se desgastavam, mas eles estavam sendo perseverados, preservados, cuidados. E lembrando do texto, transformados de glória em glória. Com 40 anos de peregrinação, eles estavam sendo preservados, mesmo ainda assim. A glória de Deus preservou cada um deles, até a roupa que eles vestiam. Nós estamos falando de algo que não é somente desta terra, que não é passagem, algo que não é somente material, calculável, tangível, mas estamos falando de algo extraordinário, de milagre, de transformação, de libertação, que só o Espírito Santo de Deus pode nos trazer. A habitação de Deus em nós. Que esperança é essa? Em Cristo há uma esperança de glória, de graça, de poder se manifestando entre o povo. Nós somos filhos de Deus, porém em nós ainda não se manifestou tudo aquilo que Ele tem para fazer. Ninguém alcançou ainda a perfeição, a plenitude, né? Viver 100% sem pecado, não. Mas a Bíblia diz que quando Jesus se manifestar, nós seremos glorificados, assim como Ele foi. Nós somos participantes disto, como cooperadores de Cristo. Temos parte da plenitude da divindade. Não existe plenitude na sua vida sem que o seu irmão esteja presente nele. A glória de Deus está ao seu lado e a glória dele também é você. Cristo em nós, a esperança da glória. Que Deus nos abençoe e nos dê a cada dia discernimento para entender a sua vontade e viver segundo a sua palavra. Que Deus te abençoe e te encoraje. Amém.